João. Ele não foi o mais falante nem o mais impulsivo. Não andava com pressa nem buscava o primeiro lugar. Mas entre todos, foi ele quem ficou até o fim. E foi a ele que o próprio Cristo confiou aquilo que mais amava. Em tempos de ruído, competição e pressa, há algo profundamente impactante em corações que sabem permanecer. Quando os ventos mudam e os homens se dispersam, é raro encontrar alguém que permaneça aos pés da cruz. João permaneceu. Não porque era mais forte, mas porque era mais íntimo. Não porque não tivesse medos, mas porque seu amor superava o temor. O seu nome significa Deus é gracioso, e sua vida foi uma canção dessa graça. João começou sua jornada ao lado de seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu, pescadores da Galileia. Quando Jesus passou por eles, enquanto lançavam suas redes, ele não ofereceu promessas de poder, riqueza ou influência. Disse apenas: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E João, sem hesitar, deixou tudo para trás. Deixou o barco, as redes, o Pai, e seguiu. Mas o caminho com Jesus não foi um mar tranquilo. João viu milagres que desafiaram a lógica humana. Estava lá quando a filha de Jairo voltou à vida, quando o monte se encheu de glória na transfiguração, quando Jesus chorou diante da dor da morte. Ele também ouviu verdades que perfuraram a alma, e, como todos os discípulos, cometeu erros. Em certa ocasião, ele e Tiago pediram fogo do céu contra os samaritanos que não os receberam. Por isso, foram apelidados de filhos do trovão, jovens impulsivos, apaixonados, às vezes inconsequentes. Contudo, o que mais impressiona na caminhada de João não é o seu início, mas a transformação silenciosa que aconteceu em seu interior. Aquele jovem impetuoso, com sede de honra e justiça própria, foi sendo moldado pelo Mestre. O homem que antes queria punir os outros por rejeitarem a verdade, tornou-se o apóstolo que mais escreveu sobre o amor. O que antes queria se sentar à direita do trono, passou a deitar sua cabeça sobre o peito do Cordeiro. João não se apresentava com títulos. No quarto evangelho, ele nunca cita seu nome. Se refere a si mesmo apenas como o discípulo a quem Jesus amava, e não por orgulho, mas por gratidão. Ele sabia quem era antes de Cristo e reconhecia que o amor do Senhor era a razão de sua nova identidade. Na última ceia, enquanto os outros ainda tentavam entender o que estava para acontecer, João estava ali, encostado no peito de Jesus, escutando a batida do coração do Salvador. Foi ele também o único entre os apóstolos que esteve presente na crucificação. Enquanto muitos fugiam, João permaneceu aos pés da cruz. Ali, em meio ao sangue, dor e lágrimas, Jesus lhe confiou sua própria mãe. Um gesto que dizia muito mais do que palavras. Entre tantos, ele escolheu João, porque João compreendia o amor e sabia cuidar. Após a ressurreição, ele correu ao túmulo com Pedro, e embora tenha chegado primeiro, esperou o amigo entrar. Um pequeno detalhe que revela muito sobre seu coração. Ele sabia que a pressa nem sempre conduz à honra. Ele havia aprendido a esperar. Havia aprendido a amar. O coração de João foi lapidado no silêncio, forjado na presença, amadurecido na comunhão. E é esse coração que nos convida hoje a olhar além das aparências, a buscar intimidade com Deus, a entender que não há lugar mais alto do que os pés de Cristo. João nos mostra que a verdadeira força está em permanecer quando todos desistem, em ouvir quando muitos gritam, em amar quando o mundo odeia. Se essa história já tocou o seu coração, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar espalhando mensagens que edificam e alcançam vidas com a palavra de Deus. Que a história de João inspire você a permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. João não apenas caminhou ao lado de Jesus, ele permaneceu após a cruz. Após a ascensão do Senhor, João seguiu ao lado dos apóstolos como uma das colunas da igreja primitiva. Foi com Pedro que ele subiu ao templo na hora da oração, e ali, diante do portão chamado Formosa, viu um homem coxo receber cura e esperança. Ele não falava mais como um filho do trovão. Agora suas palavras carregavam graça, autoridade e compaixão. A mesma mão que um dia desejou o fogo do céu, agora se estendia para levantar os caídos em nome do Salvador.
Nas primeiras perseguições contra os discípulos, João foi preso com Pedro. E mesmo após ameaças e açoites, ele não se calou. Continuava a pregar, a testemunhar, a viver. Havia aprendido que a fidelidade custa caro, mas rende frutos eternos. Em sua maturidade, João passou a visitar igrejas, a confirmar irmãos na fé e a garantir que o Evangelho de Cristo fosse preservado com exatidão e amor. Em certo momento, ele e Pedro foram enviados à região da Samaria. Curiosamente, aquele que antes quis consumir os samaritanos com fogo, agora orava por eles, pedindo que recebessem o Espírito Santo. Essa transformação não é obra humana. É fruto do amor divino que muda temperamentos, quebra preconceitos e planta misericórdia onde havia julgamento. Com o passar dos anos, João se tornou um símbolo de estabilidade e profundidade espiritual. Viveu por um tempo em Jerusalém, mas depois se estabeleceu em Éfeso, onde pastoreou igrejas da Ásia Menor. Foi ali que ele viveu boa parte de sua velhice, ensinando, escrevendo e aconselhando. Maria, mãe de Jesus, confiada a ele na cruz, também teria vivido ali até o fim de seus dias, sob o cuidado do apóstolo amado. Mas sua fidelidade não passaria sem sofrimento. Durante a perseguição imposta pelo imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho que dava a respeito de Cristo. Já idoso, sozinho e em condições duras, ele poderia ter se calado, mas foi justamente ali que Deus lhe confiou uma das maiores revelações de todos os tempos, o Apocalipse. Enquanto o mundo tentava silenciar sua voz, o céu abria seus mistérios para ele, e mesmo em meio ao exílio, ele escreveu com coragem e temor as palavras que até hoje nos preparam para a eternidade. Após o fim da perseguição, acredita-se que João retornou para Éfeso, onde viveu até sua morte, por volta do ano 100 da nossa era. Foi o único dos 12 apóstolos a morrer de forma natural. Todos os outros, incluindo seu próprio irmão Tiago, morreram martirizados. João, por outro lado, foi preservado, não por ser maior ou mais forte, mas porque Deus ainda tinha muito a revelar por meio dele. Foi em Éfeso que João escreveu suas 3 epístolas e também o evangelho que leva seu nome, um evangelho diferente dos outros 3. Enquanto os demais narram os feitos e discursos públicos de Jesus, João nos conduz por caminhos mais íntimos. Ele nos apresenta Cristo como o Verbo eterno, a luz do mundo, o bom pastor, o pão da vida. Em suas palavras há profundidade, há silêncio, há intimidade. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E termina dizendo que, se tudo o que Jesus fez fosse escrito, nem o mundo inteiro poderia conter os livros. Entre essas linhas, ele nos mostra não apenas o Cristo da história, mas o Cristo do coração. João escreveu como quem conhecia o pulsar do Salvador, como quem havia deitado a cabeça sobre seu peito, como quem não apenas viu milagres, mas viveu um relacionamento transformador. E é por isso que João nos ensina que há um lugar mais profundo reservado para aqueles que escolhem permanecer. Um lugar onde o amor supera a ambição, onde a presença vale mais do que o poder, e onde o ouvir vale mais do que o falar. Ele foi transformado pela convivência com Jesus, e hoje nos convida a sermos também transformados. A história de João é uma travessia, do trovão ao amor, da impetuosidade à ternura, da busca por honra à entrega silenciosa. João não apenas seguiu Jesus, ele foi transformado por ele. E sua vida é uma declaração de que o discipulado verdadeiro não se mede por palavras eloquentes, mas por constância e profundidade. Num tempo em que tantos começam com entusiasmo, mas se perdem ao longo do caminho, João nos mostra o valor de permanecer. Ele não se destacou por seus feitos milagrosos ou por discursos poderosos. Seu maior feito foi amar até o fim. Estar presente quando todos foram embora. Cuidar quando ninguém mais se importava. Ouvir quando o mundo gritava. E escrever, não para si, mas para que outros também encontrassem o caminho da luz. Foi com esse espírito que ele escreveu suas 3 cartas. Nelas, João não tece argumentos complexos, nem debates doutrinários exaustivos. Ele fala do amor, com simplicidade e autoridade. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
João sabia o que dizia. Ele havia caminhado com o próprio amor encarnado. E agora, com palavras cheias de compaixão, chamava a igreja a permanecer nesse amor. Seu evangelho, por sua vez, é como uma janela aberta para o coração de Deus. Nele, encontramos o Cristo que se assenta com pecadores, que chora diante da morte, que lava os pés dos discípulos, que entrega sua vida por amor. João revela o Salvador que conhece cada dor humana e que, mesmo sendo Deus, escolhe nos servir. E ao final de sua vida, João tinha uma certeza: não há nada mais glorioso do que estar aos pés dele. Ao escrever o livro do Apocalipse, João não entrega apenas uma série de visões escatológicas. Ele compartilha a esperança. Em meio a selos, trombetas e juízos, há promessas de vitória. Há a visão do Cordeiro no trono. Há a Nova Jerusalém. Há o fim de toda lágrima. João não escreve apenas sobre o que está por vir. Ele escreve sobre a fidelidade de Deus em todas as épocas. Escreve para encorajar a igreja, para que mesmo em tempos sombrios, o povo de Deus não se esqueça: o Cordeiro venceu. A tradição nos conta que João, já idoso, era levado às igrejas e, mesmo com voz fraca e andar lento, dizia sempre a mesma frase: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quando lhe perguntavam por que repetia sempre as mesmas palavras, ele respondia: porque esse é o mandamento do Senhor, e se isso for feito, já é o bastante. Essas palavras simples e profundas são um retrato de sua caminhada. João havia compreendido que o amor é o centro do Evangelho. O amor que perdoa, que serve, que permanece. No fim de sua vida, João não possuía ouro nem prata, não liderava impérios nem possuía posição política, mas tinha algo que o mundo não pode dar e que o tempo não pode roubar: intimidade com Deus. Ele conhecia o som da voz do Mestre, o ritmo do seu coração, a verdade do seu olhar. Sua alma era uma morada para a presença do Espírito, e por isso, mesmo em meio a prisões, rejeição e exílio, ele continuava firme, porque quem vive para agradar ao céu não teme os ruídos da terra. Hoje, a vida de João continua ecoando. Nos textos que lemos, nas palavras que citamos, na esperança que carregamos. Ele nos lembra que não é preciso ser o mais forte para permanecer. É preciso amar. Que não é necessário estar sempre à frente, mas estar sempre aos pés. Que não é preciso fazer barulho, mas deixar marcas de fé, de compaixão, de obediência. João foi conhecido como o apóstolo do amor, mas ele foi muito mais do que isso. Foi um amigo fiel, um servo humilde, um filho obediente, um homem comum, moldado por um Deus extraordinário. E no fim de tudo ele descansou, como disse a tradição, reclinado sobre o peito do Senhor, porque sua vida inteira foi isso, uma busca pelo coração de Deus. Se esta história falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que, na jornada da fé, o que realmente importa não é a fama nem a força, mas a permanência no amor. E sejamos como João, firmes até o fim, fiéis até o último sopro, apaixonados por aquele que nos amou primeiro.